é uma representação pseudo-vetorial, e isso aqui é uma representação vetorial. Então, de novo, no fundo, ao fazer isso, já que eu já sei decompor a torção nas suas partes irredutíveis, sempre que a gente tiver uma equação tensorial, eu falei com vocês na aula passada, sempre que a gente tiver uma equação tensorial, a gente deve pegar o tensor e decompor nos componentes irredutíveis. Por quê? Porque as representações irredutíveis são ortogonais. Então, eu quebro aquela equação tensorial, que é mista, em equações tensoriais desacopladas para cada setor, que é uma representação irredutível. Então, esse é o truque melhor para resolver uma equação tensorial. Senão, a gente pode superestimar soluções. Então, o que a gente está fazendo, já que a gente, na aula passada, a gente já sabe decompor esse objeto aqui, então, esse objeto para nós aqui, a torção, tem 3 pedaços. Então, eu vou escrever esse pedaço como a gente falou hoje mais cedo. Isso aqui vai ser T, Mi. Se eu quiser, eu tenho esse índice D aqui em cima, né? Posso, se quiser, abaixar esse índice D, eu posso fazer o seguinte, botar aqui T, multiplicar essa equação aqui por um E, D, Rho, por exemplo. Então, vamos botar aqui um E, D, se a gente quiser. Botar assim. Aqui vai ficar aí, vou abaixar esse índice D aqui. Tá. Então, a gente já sabe que a gente pode escrever esse objeto aqui como sendo um T, Mi, lambda, Rho. Aí eu acho que a gente... O seu D já estava contraído, acho que você não pode... já estava contraído? Então, deixa eu ver, fiz besteira. Aqui tinha um índice o quê? Tinha um índice D aqui? Era D, não era? Então tá. Ah, desculpa, tá certo. Tá certo. Então é melhor até fazer isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, em vez de fazer isso agora, vamos abrir primeiro esse termo, porque esse Mi D vai contrair o Mi com D, vai me dar o traço da torção. E esse pedaço aqui vai me contrair o Mi com D, eu vou botar, então, antes de fazer isso, antes de transformar, vamos deixar como K e depois abrir essa equação aqui. Mas aí a gente sabe que a gente vai querer escrever essa torção de acordo com aquela quebra em 3 representações irredutíveis, né? O que a gente chamava de T pequeno, o que a gente chamava de X e o que a gente chamava de Y. E a torção, quer dizer, a torção é essa equação. Agora, o bilinear fermiônico, então, deixa eu tirar isso aqui, o bilinear fermiônico que está aparecendo aqui, ele vai quebrar nesses 3 termos aqui. Porque o que a gente quer ver é o seguinte, será que o férmion contribui para todas as componentes da torção? Ou será que, de repente, a equação, quer dizer, os férmions organizados segundo a equação de Dirac, será que eles contribuem para a parte tensorial da torção, para a parte vetorial, para a parte pseudo-vetorial? E se eu pegar os férmions do modelo padrão? Os férmions do modelo padrão são férmions quirais. Oi? Essa equação ainda é tensorialmente inconsistente. Ah, pode estar, deve ter índice errado. Você diz para o índice? Sim. Onde é que eu errei? Não, porque, por exemplo, está aparecendo um Mi de um lado, mas não está aparecendo um Mi do Então outro. está errado. Lambda está de um lado. Peraí. Não, mas é porque está somado aquele resto. Tem aqui do Google. Ah, tá. É isso aqui, tá certo. Deixa eu botar isso aqui. Essa equação aqui continua para cá. Deixa eu botar assim, ó. Ah, tá bem. Não tá certo. Não, eu nem me assustei. Não, hoje eu sou sujeito a qualquer erro. Agora eu não estou cansado, eu estou desatento. Aqui eu li uma notícia ainda agora. Eu até mandei. Vocês viram isso que Lula está para ser preso? Não. Tá, a imprensa já sabe. O cara colocou isso, que a prisão está marcada para segunda-feira. Não sei se vocês viram, tem toda uma movimentação dos movimentos sociais de ir para Curitiba segunda-feira, né? É porque a imprensa já está sabendo, eu mandei o e-mail para alguns de vocês aí. Por isso eu sei para os petistas. Né? Oi? Eu esqueci o nome do repórter aqui, mas ele falou, olha, uma notícia muito triste, mas a imprensa toda já está sabendo, tá? E eles estão preparando a população, né, com essas declarações de que Lula é réu aqui, é réu ali. Então o que eles falaram é que está tudo armado para segunda-feira decretar a prisão dele. E aí, de fato, num outro site está dizendo que o pessoal está indo para Curitiba segunda-feira. Esse pessoal provavelmente já sabe também. A CUT e o pessoal, não é o pessoal, eu acho que é o MST. Não é o Boulos que está comandando, é um outro lá. Eu estou na dúvida se esses caras não plantaram essa notícia aí na mídia para desviar a atenção da TEC 241. Também pode ser, tudo é possível, né, Bruno? É verdade, pode ser, porque a atenção... Esses caras podem ficar usando a prisão do Lula como uma carta para desviar a atenção. Não, sem dúvida, e desvia, né? Mas já está todo mundo pensando em Curitiba segunda-feira. A votação vai ser quando? A primeira parte já teve uma primeira. A primeira parte foi.
Já foi aprovado e foi aprovado na primeira votação, né? No Congresso, na Câmara, né? Isso. Agora tem a segunda deles. Agora vai ter a segunda na Câmara, né? Depois vai pro Senado. Depois vai para o Senado. Então o caminho está bem aberto. E aí você vê, tá tudo. Cara, ontem eu assisti a Globo News só de cara, assim, para ver mesmo. Cara, ontem era uma festa. Se o Brasil, eu acho que já passou a Alemanha na cabeça deles em termos de potência econômica. Ontem aquele João Borges, cara, ele declarava assim que o Brasil. Cara, eu falei, pô, que bom, que ótimo. Ano que vem vai ter dinheiro pra caralho, cara. Pra pesquisa, né, cara? Eu mandei pro pessoal com gráficos, fala que tem endividado, tá ruim. Se você pegar o gráfico de dívida interna brasileira, depois de 2003, caiu. Né? Os caras Não foi subindo. O gráfico da dívida interna bruta se manteve constante, mas teve um crescimento muito forte, de 96 a 2003, deu um pico enorme. Depois disso se manteve estável, a dívida bruta. Sei. A dívida líquida também deu esse pico enorme, de 2003 para frente, ela caiu. Foi decaindo, né? Caiu Subiu muito. um pouquinho depois, no final, No mas final, ainda assim está menor do que... Mesmo assim, né? Está menor do que o teto, né? Os juros voltaram a subir muito, por isso. Os juros voltaram a subir muito. Mas mesmo esse picozinho que deu no final, está muito abaixo do que estava em 2003. Então o Brasil não está quebrado de forma alguma. Eu me lembro que faz um certo tempo, não sei se foi 2009, 2010, o Brasil chegou a emprestar dinheiro para o FMI. Eu lembro que foi a imprensa, pela primeira vez, a gente saiu do FMI, perdeu, não estava mais devendo, e até emprestou dinheiro. De repente, os caras, quem empresta dinheiro ao FMI não pode estar tão quebrado assim. Assim, a dívida externa acabou realmente. A gente não deve mais FMI nada. É só dívida interna nos bancos aqui. É grande. Mas mesmo assim, Pô, e a Itália, todos os países europeus têm uma dívida interna. se você pegar a dívida brasileira, dá uns 59%. Sei. Só nos dá 70%. Alemanha, França, entre 70% e 70%. Eu acho que a Itália dá 120. O Japão é 220. A Itália eu acho que é 120. Mas o absurdo é porque o total da dívida do Brasil é até menor do que o desses países, mas a questão é que os juros do Brasil são altos demais. E por serem tão altos, a gente tem que ficar pagando juros o tempo todo. A dívida vai também aumentando muito, né? Assim, está auditando agora. Tudo bem, está auditando auxílio de doença, saúde, que é ilegal, outra família que é ilegal. E não audita juros. Assim, você vai auditar um contrato agora, você vai pegar uns 10 milhões de volta. Outra família, vai ter miséria aí, vai ter família de volta. Exatamente. Audita a dívida interna. Nos Estados Unidos, o percentual da dívida em relação ao PIB é maior do que o do Brasil. É 70%. Só que os juros deles são quase zero. Então você não tem que ficar pagando juros. A dívida fica lá e fica parada, entendeu? A nossa Brasil, cresce. Os juros é gigantesco. Então, por mais que a gente pague, o valor continua aumentando. Continua aumentando. Por mais que você pague, continua aumentando. Anualmente, 46 anos. Mas pode ser isso, Guga, pode ser que seja uma forma de desviar também a questão Eu do estava pensando, porque pode ser. Hoje é tudo possível. Mas né? essa a prisão prisão dele é uma carta muito forte. É muito você forte, gasta. cara. É muito forte, tá? Você gasta. Mas o que o cara explica ali é que talvez a prisão dele agora fosse importante, porque já tem um contexto de PT fraco, PSDB forte, PMDB forte com as eleições. Ele estão acumulando, né, as ações contra ele. Então, quer dizer, a opinião pública, segundo o cara está falando, estão quase que adiabaticamente, né, preparando a população para a prisão do Lula. Então, segundo ele, a imprensa toda está um grande circo armado com a TV Globo e a Polícia Federal. Vai ser um super espetáculo segunda-feira, cara. Eu mandei o link para vocês aí. Depois... Essa prisão foi decretada com base em quê? Não foi decretado. Não. Ninguém sabe ainda. É aquela coisa, primeiro prende, depois arranja a culpa, né? O que querem é prender ele por causa da segunda instância, porque aí ele vai para a segunda instância e aí ele está fora de qualquer eleição. Não, daqui a pouco declara uma prisão preventiva, né? Isso, aquela coisa. Tá, vamos ver, eu estou um pouquinho mais... Eu pensei que está fazendo isso para prender a segunda-feira. Pode ser. Mas assim, é estranho porque aquela reportagem que a Globo mostrou no Jornal Nacional, ela mostrou um dia o agente lá mostrando a motivação, né? Que ele perguntou sobre a motivação, mas era só coisas indiretas, tipo assim, esse fulano tem relação com esse, esse tem relação com esse. Ele foi lá afunilando, aí chegou numa bola preta. Esse cara só pode ser Lula. Entendi. Mas como assim? Só não pode tem ser. gravação de nada, eles estão fazendo tipo... Aquilo Então que eles leva falaram, matemática, uma prova isso, leva isso, uma lógica disso. Como é que eles falaram? Como é que é? Você Então não a tem prova prova, não tem tem. convicção. Você gera convicção. Vamos ver, vamos ver segunda-feira. Mandar um
um artigo para o Instituto Cândido de Matemática, conversão da hipótese de Vamos lá, só para acabar esse pedacinho técnico, né? Então a equação está certa, né? Não tinha problema. Então o que nós vamos fazer aqui é justamente aplicar essa relação duas vezes, né? Então vai ficar aqui, a gente vai substituir, quer dizer, porque tem gama C, gama AB, quer dizer, vamos fazer essa relação aqui, que é isso aqui, e depois a mesma relação trocando B com A. Quer dizer, essa relação está aqui, gama A, gama C, gama A, gama B. E agora menos a mesma coisa, aqui eu só que botei mais, a mesma coisa só que trocando A com B. Vai ficar menos I epsilon C B A B, gama 3, gama 5, vai ficar menos delta, trocando A com B, C B, gama A, e mais delta C A, gama B. Então vai ficar, esse cara aqui se junta com esse, né, que é BA, B, né, eu estou pegando isso menos esse. Aí esse termo aqui vai dar um fator 2, e esse aqui sai fora. Esse aqui também dá um fator 2, e esse aqui sai fora, e esse aqui CA também dá um fator 2. Só para dizer que essa relação aqui, então só para apagar e mostrar um pouquinho, então essa relação aqui está dando para nós, que a gente vai ter esse condensado fermiônico, depois, deixar assim, só a estrutura desse núcleo de matrizes gama, então ele está dando para nós 2i epsilon C A B B B 5 mais 2 vezes. Então já tem esse 2, 2, 2, 2, vamos botar o 4 aqui. Vamos tirar esse 2 daqui e esse 2 daqui. Mais 2, a delta C A B. E aí a gente está vendo que então, estamos decompondo, na verdade, os condensados fermiônicos. Então a gente vai ter um condensado, dois condensados fermiônicos de natureza vetorial e um condensado fermiônico de natureza pseudo-vetorial. E não temos tensor aqui. Então, provavelmente a parte tensorial da equação deve ser zero. Porque o que está anunciando do lado direito aqui, eu tenho uma parte pseudo-vetorial que está ligada àquele nosso x, da nossa decomposição da função, e a parte vetorial. Está ligado ao contrário. Essa aqui é o y, está ligado à parte pseudo-vetorial, e aqui a parte vetorial era aquele pedaço x grande.